Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 5 de julho, Cabo Verde assinalou hoje os 48 anos da sua independência com um crescimento material visível. A maioria dos milionários e até bilionários moçambicanos, que são já 2, cujos números não foram revelados, não canalizam de forma justa e eficiente os impostos ao Estado. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir, bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade na África lusófona. Cabo Verde assinalou hoje os 48 anos da sua independência. Esta manhã, durante a sessão solene no Parlamento, para assinalar a data, ao enaltecer os avanços alcançados, o Presidente da República de Cabo Verde não deixou de manifestar a sua preocupação perante o aumento da taxa de pobreza extrema, insegurança alimentar e desigualdade social. Mais pormenores com Odair Santos. Ao discursar na sessão solene da Assembleia Nacional Comemorativa do 48º aniversário da independência de Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, afirmou que as conquistas são inegáveis e o crescimento material é visível no país. Entretanto, José Maria Neves mostrou-se preocupado com o nível da pobreza extrema e desigualdades sociais. É motivo de preocupação o facto de, nos últimos anos, terem aumentado a taxa de pobreza extrema, a insegurança alimentar nas suas diversas vertentes e a desigualdade social. Igualmente, é particularmente inquietante a constatação de que 51.654 jovens entre os 15 e os 35 anos estejam tanto sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Isso constitui motivo de elevada preocupação, devendo merecer toda a atenção possível de todos os órgãos de soberania, a começar por esta Câmara dos Representantes do Povo, das autoridades competentes e da sociedade civil, sob pena de consequências futuras eventualmente nefastas. Para além da sessão solene no Parlamento para assinalar o 48º aniversário da independência nacional, várias outras atividades no país e na diáspora assinalam a efeméride. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. A maioria dos milionários e até bilionários moçambicanos, cujos nomes não foram revelados, não canalizam de forma justa e eficiente os impostos ao Estado. A conclusão da Organização da Sociedade Civil, CDD, que realizou uma pesquisa sobre a tributação e cujos resultados foram divulgados em Maputo. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Cresce o número de ricos e a existência já de bilionários em Moçambique, segundo o Centro de Desenvolvimento da Democracia CDD, num contexto em que o Estado não consegue arrecadar receitas para responder às necessidades do povo. Para Adriano Novunga, diretor executivo da organização responsável pela pesquisa sobre tributação, o assunto é grave. São 2 bilionários num contexto onde o Estado moçambicano não consegue arrecadar receita para pagar salário aos funcionários públicos. Isto pode estar a significar que parte importante dessas pessoas não estão a pagar os impostos devidos ao Estado. Ou ainda, diz Adriano Novunga, parte importante dos recursos que deviam ser canalizados para o desenvolvimento estão a ser de outras formas, a ser canalizados para o enriquecimento ilícito. Dados revelados pela organização Oxfam, à margem da divulgação dos resultados da pesquisa sobre tributação, indicam que em 2021 Moçambique perdeu cerca de 300 milhões de dólares de evasão fiscal por parte das multinacionais. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. O Parlamento angolano aprovou em finais de maio, na generalidade, com 172 votos a favor, a proposta de lei da UNITA, enquadrando a liberdade de manifestação.
Nos termos deste projeto, os promotores de marchas já não precisam de pedir autorização para realizá-las, apenas têm de comunicar com as autoridades competentes. Este texto, que visa colocar um ponto final à repressão de protestos no país, está a ser analisado desde segunda-feira na especialidade. A ativista Laura Macedo, que participou em consultas prévias sobre este projeto, mostra-se pouco otimista quanto à eventualidade de ele vir a ser cumprido ao tornar-se uma lei efetiva. Nós aqui estamos habituados a que o governo, nem as leis que ele promove, eles não respeitam. Por exemplo, esta lei atual diz-nos que as manifestações só podem ser depois das 19 horas, aos dias de semana, ao sábado só depois da 1 da tarde e então ao domingo é que pode ser todo o dia. Por que é que eu me vou manifestar de noite diante de uma instituição que está a prevaricar? Por que é que eu me vou manifestar ao sábado, à tarde ou ao domingo, quando lá não está ninguém para me ouvir? Então, estas coisas têm que mudar. Quanto a se o governo vai cumprir ou não, eu não tenho fé de que eles passem a mudar. Porquê? O governo angolano hoje está do mais repressivo que há. Sempre nós tivemos uma manifestação no dia 17. Os promotores fizeram no início os acertos com a polícia e quando andamos 500 metros, 600 metros, vimos uma barreira feita pela polícia de choque, largou gás lacrimogéneo, as granadas de gás tocaram nas pessoas que estão com queimaduras graves. Eu estava na manifestação, eu corri para fugir do gás e ao meu lado correu um inspetor da Polícia de Ordem Pública, que foi com quem os promotores conversaram e acertaram, daí que nós arrancamos. Eu estou em crer que nesta manifestação do dia 17 nem sequer a Polícia de Ordem Pública foi avisada que ia ser largado o gás lacrimogéneo. Era Laura Macedo, ativista entrevistada por Liliana Henriques. Praia 99.3 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. Com um governo de coligação de extrema-direita determinado a utilizar a violência na região, Israel não vai ser travado pelos seus parceiros internacionais, com os Estados Unidos a condenarem os ataques a israelitas, numa altura em que a China também se interessa à política no Médio Oriente, como lembra Maria João Tomás, professora auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa e especialista do Médio Oriente. Já disseram que não estavam de acordo com aquilo. Primeiro, que não estavam de acordo com o ataque aos lugares santos. E depois, também está contra a reforma judicial. Mas isso não adianta de nada, porque os Estados Unidos precisam de um país que seja seu aliado no Médio Oriente. E Israel, até agora, é o único que se mantém. Porque, como nós sabemos agora há pouco tempo, eu não quero dizer que isto vá alterar muito o quadro, mas aquilo que a China fez em aproximar a Arábia Saudita do Irão mostra que a China está muito presente no Médio Oriente. E está muito presente no Médio Oriente, como está muito presente em África. Nós temos tendência a esquecermos, nós, Europa e os Estados Unidos, esquecermos destas regiões e a China não se esqueceu. E a China está muito presente lá. Portanto, os Estados Unidos têm um aliado que é Israel e não vão nunca mudar essa posição. Portanto, podem condenar, mas nunca vão perder esse aliado porque lhes é importante. E Netanyahu sabe disso, não vai acontecer nada. Hoje arranca a 77ª edição do Festival de Avignon. Há pela primeira vez um artista não francês aos comandos, o encenador português Tiago Rodrigues, que explica que há um fio invisível ao longo da programação. Eu julgo que nós seguimos os artistas. Esse é um dos combates do Festival de Avignon, é o combate pela criação, pela liberdade artística e seguir as ideias e os desejos e as urgências dos artistas. E, portanto, não havia um tema à partida que procurássemos. Hoje, olhando para esta programação, há uma espécie de estrutura que emerge, um fio invisível que atravessa toda a programação, que é a capacidade que têm os artistas e as artistas de observar a vulnerabilidade humana, seja a vulnerabilidade coletiva, social, económica, ou a vulnerabilidade individual, íntima, emocional, biológica, e transformar essa vulnerabilidade em criação. Olhar para a fragilidade, para a dificuldade, para a complexidade e ver aí um território fértil para a invenção e muitas vezes a invenção de uma fantasia, de um imaginário de outras formas de vivermos.
Era Tiago Rodrigues, encenador português que está pela primeira vez à frente do Festival de Avignon. Até breve.